Olá, meu nome é Débora, eu sou pedagoga, designer educacional na Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, trabalho no Núcleo de Educação à Distância, e hoje eu venho conversar um pouquinho sobre algumas diretrizes para produzir material didático na modalidade à distância. Tentarei ser breve, apesar de ser um tema bastante amplo, até mesmo para o vídeo não ficar muito cansativo, tentarei pegar os principais pontos. Bom, eu sempre começo com essa pergunta, né? Principalmente para quem está iniciando na modalidade, que é uma pergunta-chave para o professor conseguir entender quais são os pressupostos para ele produzir um material didático de qualidade. Então, a educação à distância, né, é um processo de ensino-aprendizado que é caracterizado pela distância, distância temporal, distância física entre o aluno e o professor, e é mediado pela tecnologia, hoje em dia pela internet. Não é uma modalidade nova, como muitos pensam ser, né? Desde a época de Galileu e Newton, eles já trocavam cartas sobre as descobertas científicas, trocavam conhecimentos, e aí a EAD foi evoluindo com o passar dos anos, foi para o ensino à correspondência, né? Com o Instituto Universal Brasileiro aqui no Brasil, até chegar no que conhecemos hoje. Passou também pela televisão, né, pelo Telecurso 2000, e hoje mediado pela tecnologia e pela internet. Não é uma modalidade mais fácil, não é uma modalidade mais difícil, é uma modalidade diferente da presencial. Muita gente também acha que a modalidade à distância é a transposição do presencial. Mas ela tem as suas próprias características, as suas peculiaridades, né? E é importante esse entendimento para compreender que o conteúdo também tem suas próprias características. Bom, essa aí é a tríplice, né, da educação à distância, são os 3 pilares. Para dizer que o sucesso de um curso ou de uma disciplina, ele depende de um conjunto de ações, né, de uma equipe multidisciplinar, não de uma ação isolada. Então, a gente tem um aluno aí na educação à distância como centro do processo de aprendizagem, né, ele deixa de ser um mero receptor e passa a construir o conhecimento em conjunto com o professor, com o tutor e com os colegas, né, sendo um autodidata aí do conteúdo. E esse conteúdo vem aí na modalidade para dar o tom, né? Ele é peça fundamental, ele é peça-chave. É ele que vai instigar o meu aluno, que vai passar o conteúdo base para ele sair da disciplina com conhecimento. É esse conteúdo que vai dar aí o tom para a modalidade. Bom, então, afinal, quem é o professor conteudista, né? Quem é o conteudista e quem é o tutor? Qual que é a diferença desses dois agentes, dessas duas figuras na educação à distância? Bom, o professor conteudista é aquele professor que tem todo o know-how, né? É ele que tem conhecimento técnico para gerar o conteúdo. Muitas vezes ele tem a titulação, ele tem a experiência, ele que tem o conhecimento que pode, de fato, escrever a matéria. E o professor tutor, ele também tem conhecimento na matéria, mas é ele que vai atuar diretamente ali no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, né, que é a sala de aula virtual. É ele que vai fazer todo o acompanhamento do aluno, ele vai instigar as discussões, ele vai esclarecer dúvidas, ele vai estar sempre disponível para o aluno, né, e é ele que vai estar ali motivando o tempo todo a fim de diminuir a evasão, né? Que a gente sabe que na modalidade de distância a evasão é muito grande. Bom, então o professor conteudista, além de ter essa competência técnica, esse conhecimento, ele precisa também de algumas outras competências, que seriam, a primeira delas, o planejamento. O planejamento, por quê? Para planejar a disciplina em si, a escrita, a divisão dos capítulos, das unidades, tópicos, subtópicos. Então, o professor conteudista é um planejador. Deixa eu subir minha carinha aqui. Bom, o professor conteudista também, ele tem que saber definir os objetivos antes de escrever. Ele tem que saber o que de fato o aluno precisa saber com aquele conteúdo, aonde que ele quer chegar, né, os objetivos de aprendizagem, para ele construir toda a teia, né, da escrita. A linguagem dialógica também é uma característica que o
o professor conteudista deve adotar durante todo o processo, né? Como eu disse, o material didático, ele conversa com o aluno, ele é a voz do professor, já que o professor não está ali, frente a frente, cara a cara. Então, para diminuir essa distância, o material ele tem que ter esse tom, né? Não digo usando uma linguagem informal, nem fora da gramática, nem fora da BNT ou da língua portuguesa, mas sempre de forma direta, clara, dando exemplo, aproximando mesmo da realidade do aluno. O professor também ele tem que saber alguns princípios multimídias. O que isso significa? Que ele tem que ter conhecimento técnico, de conhecimento tecnológico? Não, ele não precisa ter. Mas ele tem que entender que algumas mídias, alguns recursos são importantes, facilitam, ajudam o aprendizado do aluno, né? Facilitam o aluno a compreender determinado ponto. Então, o uso de imagens, o uso de vídeos, podcasts, gráficos, infográficos, são importantes no material didático. E o professor também deve saber, minimamente, um pouquinho de direito autoral, para não correr risco, né, de cometer nenhuma infração contra essa lei. Bom, então chegamos no ponto aí, lá no núcleo de educação à distância da Escola de Contas, o que o conteudista deve entregar? Bom, então foi padronizado para todas as disciplinas da pós-graduação alguns produtos, que são o plano de ensino, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente de cada um deles, o livro, que é o conteúdo base de estudo do aluno, as avaliações, que na pós estamos trabalhando com fóruns e questionário final. O professor também deve entregar indicação de alguns materiais complementares em cada unidade, como vídeos, artigos, materiais que possam auxiliar o aluno a compreender determinado conteúdo. E, por fim, roteiro, né, para a gravação de videoaula. No caso, seria uma videoaula de boas-vindas, para que o aluno conheça o professor, né, quem escreveu a disciplina, para que o aluno conheça os objetivos da disciplina, o que ele vai aprender, sistema de avaliação. Então, para dar esse conhecimento prévio. Aqui. Bom, temos 3 cargas horárias, materiais com 20 horas, 24 e 30, tá? Então, o que vai diferenciar aí? O professor que está com uma carga horária, com material de 20 horas, ele deve entregar um livro com 3 unidades e 3 enunciados de fóruns, tá? Cada enunciado do fórum correspondente a cada capítulo do livro. Além disso, o que é padrão também para as outras cargas horárias, o plano de ensino, o cronograma, um questionário com 25 questões e o vídeo de boas-vindas. Falarei mais à frente sobre cada um deles também. Então, esse seria de 20 horas. O conteúdo de 24 horas, o que difere? Basicamente, o livro, que tem uma unidade a mais, são 4 unidades, e os fóruns são 4 enunciados de fórum, um para cada unidade. Os outros itens permanecem. E 30 horas, o livro aumenta para 5 unidades e 5 enunciados de fórum. Bom, o plano de ensino. Todos esses documentos, tanto o plano de ensino, quanto o livro, quanto o modelo para o roteiro de videoaula, modelo de questionário e fórum, é enviado um template, um modelo padrão, para que o professor trabalhe, né, escreva em cima dele. Então, esses templates serão encaminhados, né, todos eles, mas de antemão apresenta algumas seções, né, que devem conter aí no plano de ensino, que é a ementa, né, o conteúdo da matéria, os objetivos de aprendizagem, com a metodologia, né, conteúdo programático, que seriam os tópicos e subtópicos do livro, o sistema de avaliação, né, que no nosso caso aí da pós, os fóruns no decorrer das unidades e o questionário final com 25 questões, e as referências utilizadas para a produção do material.
então falando um pouquinho aí do livro eletrônico, né? Como eu disse, ele é um material base de estudo, né? Então o aluno estuda nele, ele pode estar conectado ou não na internet, né? Ele pode salvar esse conteúdo, estudar no celular, no tablet, ligar no aparelho, no computador, no aparelho de TV, imprimir, enfim. É um produto didático de fácil acesso para ele. E esse livro, ele, além de ser dividido em unidades, conforme as cargas horárias que eu citei, ele também tem algumas sessões. Então, a primeira sessão é um mini currículo do professor, né? O professor envia aí as suas experiências profissionais, os seus títulos, né? Com a foto, para que o aluno conheça aí de antemão quem que escreveu esse conteúdo. Depois o professor faz uma breve apresentação do que ele vai ver durante o livro, né? É uma sessão assim para apresentar mesmo o conteúdo para o aluno. E aí, de fato, entra no desenvolvimento. É no desenvolvimento que o conteudista vai elaborar o conteúdo, os tópicos, subtópicos, né? Então, a gente pede para fazer dentro das normas da BNT, de preferência, né? Usando a fonte Arial 11, com espaçamento de 1,5. É importante ressaltar que essas formatações sou eu que faço, né, como design educacional, mas quando o professor já faz dentro da fonte, do espaçamento, já adianta bastante nosso trabalho. Bom, depois que ele acabou o desenvolvimento daquela unidade, né, ele faz uma pequena revisão, que é um breve resumo do conteúdo que foi visto naquela unidade, né? Então, a gente só pede para, nessa sessão de revisão, não acrescentar, não colocar nada novo, né? Simplesmente uma síntese do que foi visto. E, por fim, as referências utilizadas na unidade, né? Tudo que foi utilizado, livro, artigo, site, também dentro das normas da BNT. No livro, tudo tem que ficar muito claro para o aluno, né? Porque, às vezes, ele não tem aquele conhecimento prévio. Às vezes, para quem está descrevendo, é claro, mas para o leitor não é. Então, a gente pede para usar algumas estratégias aí, por exemplo, como uma nota de rodapé. No caso, quando você for inserir um conceito que o aluno pode não saber, detalhar, explicar um pouco mais, né? Sempre usar as siglas, no caso, entre parênteses, depois de escrever por extenso o que ela significa, e as referências. Bom, esses aqui são alguns ícones que a gente utiliza no decorrer do conteúdo, né? Saiba mais, reflexão, importante, dica. Isso dá uma fluidez maior para o texto e uma dinamicidade, né? E ajuda o aluno também a ver quais são os principais pontos. Você como professor conteudista, não precisa se preocupar em inserir esses ícones, né? Se você quiser sinalizar no texto, por exemplo, esse ponto é importante, sinalizar assim, com uma caixinha de revisão ou escrever com uma cor diferente, é legal para a gente, né, saber o que o conteudista acha mais importante. Senão, a gente mesmo, durante a leitura, vai verificando esses pontos e vai acrescentando. Então, quais são as características dos textos didáticos para a educação à distância? Vou citar algumas principais. A escrita direcionada para o público-alvo, né? Então, como eu disse, é importante você conhecer quem é o aluno que você está escrevendo, né? Para quem você está escrevendo. Que conhecimento esse aluno já tem, né? Que carga ele já carrega aí, para você direcionar. Uma linguagem dialógica, como eu mencionei também, o material é a voz do professor, né? Clareza sempre, diferente do que muita gente pensa também, o material, quanto mais claro, quanto mais entendível, melhor, mais didático ele vai ser, né? Então, ao usar um conceito novo, uma palavra mais difícil, sempre deixar claro, inserir o conceito é bom também. Objetividade, né? Um conteúdo prolixo, além de ser desnecessário, é chato para o aluno também estudar. A linguagem acessível, exemplos, né? Tudo que você puder conseguir trazer exemplos para cada conteúdo é bom, é importante, porque o aluno vai fazer essa associação, né?
da teoria para a prática. Então, vai tornar a aprendizagem mais significativa. Perguntas ao longo do texto é uma forma de conversar com o aluno, instigar a reflexão. Imagens, gráficos, até mesmo charges, vídeos do YouTube, enfim, o que puder trazer de diferente de recursos é sempre bom, né? E atinge também os diferentes estilos de aprendizagem, que cada um aprende de uma forma. E, seguindo a norma da BNT, itálico para as palavras estrangeiras. Bom, de material complementar, né? Geralmente é o que a gente insere geralmente eu faço uma pesquisa, mas quando o professor traz para mim materiais validados por ele, né? Materiais que, como ele tem a expertise no assunto, então ele vai poder me dizer melhor o que é, se aquele determinado vídeo é apropriado, né? Se uma indicação de filme é apropriada. Então, essa indicação é sempre bem-vinda. Bom, e por último, a gente tem aí também o vídeo de boas-vindas, né? Esse assunto daria um outro vídeo. São muitas explicações, orientações, que eu prefiro fazer a parte com o professor, mas, basicamente, ele monta um pequeno roteiro e depois gravamos lá dentro do tribunal mesmo, tá? Eu passo todas as orientações. De atividade, como eu falei, o professor vai ter que fazer um fórum para cada unidade, né? Então, se a sua disciplina é de 20 horas, são 3 unidades, você vai entregar 3 enunciados de fórum. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de um fórum. A gente pede para ser um enunciado que sempre traga aí a reflexão, sempre traga a prática, sempre traga o aluno com um exemplo real. E pode também ser usado outros tipos de mídias, por exemplo, nesse caso aí, a professora usou uma charge, um quadrinho, com um trecho de um texto, né? Você pode inserir algum link de reportagem, algum link de um artigo científico, para fazer essa conexão. Então, ser sempre muito claro no enunciado, fazer uma pergunta, você pode fazer uma pergunta direta, por exemplo, então ele vai ter que responder aquela pergunta, mas vai ter que comentar no mínimo, um comentário de no mínimo um colega, né? Então, comentar essa discussão é importante. O questionário final, independente da carga horária da sua disciplina, ele vai ter 25 questões objetivas de múltipla escolha, com 4 alternativas, né? No caso A, B, C e D, e sempre com feedback ao final para cada uma das questões. Bom, esse questionário ele é aplicado de forma automática pelo sistema Moodle, né? Então, o aluno, ao final, ele recebe esse feedback, esse retorno, para saber onde que ele errou, o que ele errou, o que ele acertou, né? E uma orientação que eu acho importante fazer aqui também é evitar questões pedindo para selecionar a errada ou exceto, né? São questões que eliminam, que não reforçam o conteúdo, mas são mais preliminar, usadas em concursos, usadas em outros tipos de avaliação. O que a gente quer aqui, o nosso objetivo é reforçar o conteúdo. Então, essas 25 questões vão ser divididas igualmente aí o conteúdo pelo número de unidades, né, de forma também cronológica. A resposta certa a gente sempre pede para colocar na letra A, para padronizar, tá? Aqui um exemplo também, né, da disciplina Direito Administrativo. Então, ela pergunta aqui, né, marcou a resposta na letra A, e ao final ele deu um feedback aí da questão, né? E ainda indicou aí onde está no tópico 1.3 do livro. Importante ressaltar também que não deve ser elaborado questões que não estejam contempladas no livro, né? Às vezes está em algum artigo da Constituição Federal, mas é importante que esteja contemplado no livro didático, que é o conteúdo básico,
de estudo do aluno. Bom, são muitas informações, né? Eu tentei ser o mais breve possível, para o vídeo não se estender muito, não ficar muito longo e não ficar cansativo. Deixo aí o meu e-mail, qualquer dúvida estou à disposição e podem entrar em contato. Um abraço.